constante, firme amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação, refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Olá, amados da Igreja Presbiteriana do Brasil em Chácara Guarujá, graça e paz do Senhor a vocês e também aos seus familiares. Irmãos, eu quero aproveitar esse período que estamos de quarentena e quero fazer uma série de gravações, uma pequena série na verdade, com base na carta aos Efésios, no capítulo 1. Então aos poucos nós vamos lançando esses vídeos enquanto estamos aí nesse período de quarentena. E para dar início a essa sequência, eu vou começar aqui com o capítulo 1 de Efésios, os versos 1 e 2, que dizem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esta carta aos Efésios sempre me chamou muita atenção. Na verdade, desde quando eu era garoto, eu sempre fui muito atraído pela carta aos Efésios. Paulo trata aqui nessa carta acerca da nossa salvação em Cristo Jesus. E o conteúdo é riquíssimo. Nós temos aqui verdades assim excelentes, transformadoras para as nossas vidas como cristãos acerca da nossa salvação. Quando lemos a carta aos Efésios, não tem como não sermos impactados pelo conteúdo que ela apresenta às nossas vidas, pela forma como ela apresenta a salvação que Deus preparou para nós por meio do Senhor Jesus Cristo. E nesses versos que lemos, versos 1 e 2, eu quero trabalhar sobre o tema verdades transformadoras aos cristãos. Como eu já disse, não tem como não ler a carta aos Efésios e não ser transformado pelas verdades que encontramos nela acerca da nossa salvação. Não tem como você não ser impactado quando você se depara com a forma magnífica que Deus salvou você, tirando você do inferno, das trevas e colocando em sua maravilhosa luz.
Muito bem, verdades transformadoras aos cristãos. A primeira verdade que eu quero destacar está no verso 1, quando diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. A primeira verdade é que a vontade de Deus é determinante para a sua vida. Esta é a primeira verdade que eu quero destacar e que deve ser transformadora para a sua vida. A vontade de Deus é determinante para a sua vida. O apóstolo Paulo, quando fala acerca do seu apostolado, Paulo diz que era apóstolo de Cristo Jesus, mas não por sua própria vontade, mas por vontade de Deus. Paulo utiliza aqui um termo para descrever a vontade de Deus que vem do grego telema, que temos como tradução para a língua portuguesa vontade, desejo. Porém, quando aplicado a Deus, esse termo não trata-se de uma vontade qualquer, não trata-se de um tipo de desejo banal, mas aplicado a Deus, esse termo trata-se de uma determinação que deve ser cumprida, que deve ser levada em consideração, pois essa determinação é oriunda da vontade de Deus. Tem um ditado popular que diz assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Inclusive, esse ditado faz todo sentido aqui. Paulo afirma: sou apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Ou seja, Deus, em sua vontade soberana, determinou que Paulo fosse apóstolo de Cristo e assim Paulo simplesmente obedeceu. É a vontade, ou era a vontade de Deus sobre a vida de Paulo. Ou seja, não era um capricho banal, mas sim a vontade daquele Deus que é todo-poderoso, daquele Deus que é soberano, e esse Deus soberano é quem estava determinando então que Paulo fosse apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então esta vontade que ele descreve como sendo vontade de Deus, trata-se de uma determinação oriunda daquele que mandava na vida de Paulo, que era o Senhor da vida do apóstolo Paulo. Inclusive ele diz aqui que era apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E aqui ele usa o termo grego que é traduzido como Deus, que é oriundo da palavra teu, que significa, e muitas vezes é aplicado a Deus como sendo ele o Criador, o sustentador de todas as coisas, o dono de todas as coisas. Então ele estava dizendo que era apóstolo pela vontade daquele Deus que é único e verdadeiro, que é dono de todas as coisas, inclusive da vida do próprio apóstolo Paulo. Ele disse para Paulo: você será apóstolo, e Paulo simplesmente, ouvindo a voz do Senhor Deus, entendeu que a vontade de Deus era determinante para a sua vida e assim cumpriu com a vontade do Senhor Deus. E uma lição que eu quero extrair para as nossas vidas é que nós temos que entender que quando olhamos para a palavra de Deus, nela encontramos a vontade de Deus revelada às nossas vidas. E entenda você que aquilo que Deus ordena, aquilo que Ele manda, aquilo que entendemos como sendo a vontade dEle para as nossas vidas, não trata-se de um mero capricho, não trata-se de uma vontade banal, mas trata-se de uma determinação oriunda de um Deus único, verdadeiro, todo-poderoso, aquele que é o nosso Criador, aquele que é o nosso sustentador, aquele que é o dono da nossa vida. Sendo assim, aquilo que Deus determina, nós temos que cumprir, assim como o apóstolo Paulo fez. A vontade de Deus, temos que entender que é determinante para as nossas vidas, e não há como fugir dela. Quando o Senhor Deus disse para Jonas para que ele fosse a Nínive, Jonas, mesmo na sua desobediência, ele tentou fugir, tentou fazer outra coisa, ou ir para um outro rumo, distante daquele que Deus havia ordenado, mas não teve como Jonas escapar da vontade soberana de Deus. A vontade de Deus é determinante para as nossas vidas e temos que cumpri-la. E a segunda verdade transformadora aos cristãos que eu quero destacar aqui em Efésios capítulo 1, no verso 1, é que a obra de Cristo é santificadora à sua vida. No verso 1 diz assim:
quando Paulo apresenta-se como apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, ele identifica os seus leitores como sendo santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Santos e fiéis em Cristo Jesus que residiam em Éfeso. Estes eram os destinatários que o apóstolo Paulo identifica aqui no capítulo 1. Quando Paulo diz ou identifica os destinatários dele como sendo santos em Cristo Jesus, não significa ausência de pecado aqui esse termo santo. Não significa que aqueles cristãos que receberam esta carta não tinham nenhum tipo de pecado. Então, a ideia aqui de santos não é ausência de pecado, mas significa que aqueles cristãos haviam sido santificados pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo chama-os de santos, porque haviam sido santificados em Cristo Jesus. Inclusive, é assim que Paulo identifica os cristãos da igreja de Corinto, quando ele escreve a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso de número 2, ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, dando a ideia de que aqueles cristãos haviam sido santificados por meio de Cristo, ou por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, essa é uma característica do apóstolo Paulo, de identificar os seus destinatários como santos em Cristo Jesus. Ele repete essa expressão, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 1, também em Colossenses capítulo 1, verso 2, e em outros lugares também, outras cartas também. Era uma característica do apóstolo Paulo de sempre identificar os seus destinatários como sendo santos em Cristo Jesus. E esta é uma verdade para as nossas vidas. Não significa que você e eu somos isentos do pecado. Muito pelo contrário. Mas significa que nós estamos lavados no sangue do Senhor Jesus. E desta forma, santificados então no sangue do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, João, quando teve a visão acerca das últimas coisas que aconteceriam, lá em Apocalipse, no capítulo de número 7, no verso de número 14, ele fala acerca destes que foram lavados no sangue do Senhor Jesus. Ele teve uma visão acerca dos glorificados, no capítulo 7 de Apocalipse, e no verso 14, no verso 13, na verdade, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa visão que João teve acerca dos glorificados é brilhante. Ela fala daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. E esse Cordeiro aqui é o Senhor Jesus Cristo. É o Cordeiro que João Batista identificou lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro descrito aqui. As nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso, podemos dizer que estamos santificados em Cristo. Por isso, Paulo, quando escrevia as suas cartas aos cristãos, identificava-os como sendo santos em Cristo Jesus. Estes tiveram, ou os santos em Cristo Jesus, estão com as suas vestes, e aqui é um sentido não literal, mas é para mostrar que nós estamos de fato lavados no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E voltando novamente para a carta aos Efésios, a terceira verdade transformadora aos cristãos que eu quero destacar aqui é que a graça e a paz são bênçãos do Pai e do Filho à sua vida. No capítulo 1 de Efésios, no verso de número 2, diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz são bênçãos do Pai e do Filho à sua vida. O termo graça aqui vem do grego charis, e em outro estudo eu já havia comentado acerca disso. É um substantivo que denota um favor
uma bondade, um favor estendido a alguém. Nesse sentido, esta graça, ela vem de Deus, ela vem do Pai para as nossas vidas. É um favor que Ele estende sobre nós. Não merecemos, mas necessitamos desse favor. Pois sem esse favor divino, nós certamente iríamos para o inferno. Então, a graça é oriunda de Deus para as nossas vidas. É vista como sendo um favor que nós necessitamos dele para não irmos para o inferno. E ele também usa um outro termo aqui. O Paulo diz graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, normalmente, os judeus costumavam saudar-se, também despedir-se, utilizando esse termo paz. No caso aqui, o termo é um termo grego, é o termo eirene. E esse termo paz, do grego, ele traz aqui a ideia de uma paz de espírito, de uma paz interna. O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no verso 27, disse aos seus discípulos assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse mesmo termo aqui, eirene, que é traduzido como paz, é o que o Senhor Jesus Cristo utiliza aqui para falar com os seus discípulos. Na verdade, Jesus estava preparando os discípulos para o momento da sua morte e preparando-os para aquele momento onde o Senhor Jesus Cristo seria crucificado. E nesses últimos momentos de Jesus, ele quis preparar então os seus discípulos, dizendo para eles: deixo-vos a minha paz. Mas a paz que Jesus oferece não é uma paz qualquer, não é uma paz que o mundo pode oferecer, não é uma paz que você pode encontrar no mundo, mas é uma paz que é oriunda da morte e da ressurreição dele. É uma paz oriunda da obra do Senhor Jesus Cristo, da obra redentora que ele realizou na cruz por nós. Então, a ideia que nós encontramos aqui de paz não é uma paz que vamos encontrar, por exemplo, no período em que estamos desfrutando de férias, mas é uma paz interna, de espírito, de coração. É uma paz que somente Jesus Cristo pode dar às nossas vidas. É uma paz oriunda da justificação que Cristo proporciona para nós diante do Senhor Deus. É uma paz oriunda da nossa reconciliação que o Senhor Jesus Cristo proporcionou para nós com Deus. Esta é a paz que o Senhor Jesus deixa para nós. E esta paz você não vai encontrá-la em nenhum outro lugar, somente naquele que é o Cordeiro de Deus. Inclusive, esta paz ela faz com que nós não tenhamos medo da morte, pois sabemos que passaremos a nossa eternidade com o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Nas palavras de Apocalipse, seremos apacentados pelo Cordeiro de Deus na eternidade. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 17, diz assim que o Cordeiro de Deus que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. O Cordeiro de Deus, descrito aqui, que é Cristo, estaria guiando e apacentando aqueles que João viu na visão dos glorificados como tendo as suas vestes brancas, e que foram descritos como sendo os que lavaram as vestes no sangue do Senhor Jesus, que é o Cordeiro. Cremos que passaremos a nossa eternidade sendo apacentados pelo Cordeiro de Deus. Então, essa é a paz que ele deixa para nós. Nós não tememos a morte. É uma paz interna, é uma paz de espírito, é uma paz oriunda da convicção que temos acerca da nossa salvação. E voltando lá para Efésios, capítulo de número 1, mais uma vez, ainda no verso de número 2, Paulo identifica os seus leitores como sendo santos, deseja a estes graça e paz da parte de Deus e também do Senhor Jesus Cristo. Perceba aqui que esta graça e esta paz, elas só podem ser encontradas em Deus e em Jesus Cristo. Ele diz assim, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui, ele usa aqui o termo
para designar Jesus como sendo Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E esse termo que ele usa aqui para falar de Jesus como Senhor é o termo Kyrios do grego. E esse termo descreve aquele indivíduo que possui uma determinada propriedade e ele exerce direitos absolutos por aquela propriedade ou por algo que ele tem, algo que lhe pertença. Nesse sentido, Jesus está sendo designado aqui como sendo o Senhor da igreja e o Senhor que exerce direitos absolutos sobre a igreja. E esse Senhor da igreja, ele deixa à sua igreja a paz. Paz que é oriunda da sua morte e também da sua ressurreição. Essas são as verdades transformadoras aos cristãos que eu quero deixar para a sua vida. Primeiro, a vontade de Deus é determinante para a sua vida. A segunda verdade transformadora, a obra de Cristo é santificadora à sua vida. E a terceira verdade transformadora para a sua vida é que a graça e a paz são bênçãos do Pai e do Filho à sua vida. E que essas verdades, de fato, venham impactar e transformar a sua vida. Que você venha refletir nelas para entender quão preciosa foi a obra do Senhor Jesus para a sua vida. Que Deus abençoe você e também os seus familiares. Um grande abraço, que Deus esteja abençoando a todos e fiquem na paz do Senhor.